É, Liliane, eu agradeço demais você ter aceitado o convite. Assim, você é, é um convite para uma parceria de vida, né? Como a gente comentou, porque esse encontro aqui, para quem está entrando e para quem vai ver depois, né? Que assim, se as habilidades permitirem, eu vou gravar isso aqui e depois deixar disponível, né? Mas enfim, esse momento aqui, o que que é? Ele é uma iniciativa do Clube do Livro, do Clube do Livro Junguiano, né? Para realizar um projeto que é meu e que também é da Liliane, é que a gente descobriu que as duas têm esse projeto em comum, que é ler o Jung, cada uma das obras, desde lá do comecinho, né? Tudo que for publicado. A gente sabe que a editora Vozes lançou uma série de volumes, né? 19 volumes, enfim, que ela chama de obras completas do Jung, que é uma tradução do que em alemão ou em inglês se chama de obras coletadas. E é coletada justamente porque não é completa, né? Então, assim, muita coisa ficou de fora, são obras pinçadas que estão ali naquelas obras coletadas que a Voz chama de obras completas. Então, o projeto é começar pelas obras completas, que é um cânone mais organizado, né, e já publicado, já mais acessível. E depois disso, ou no meio disso, de acordo com a decisão que a gente tomar, a gente pega um outro livro que for saindo, ou que já saiu, que esteja fora dessas obras completas, né? Como o próprio livro vermelho, seminários de psicologia analítica, seminários sobre sonhos de crianças, coisas que saíram depois. Então, aí assim, só nas obras completas, eu fiz as contas, tem 177 textos. Fiz as contas como, né? O Pierre é uma coisa que eu indico muito para quem está estudando Jung, né? Esse dicionário aqui, Dicionário Jungiano, do Francesco Pieri, eu acho, italiano, né? Aqui, num dos anexos dele, tem uma cronologia dos estudos de C.G. Jung. E aqui está a relação do que está publicado nas obras completas ou coletadas em ordem cronológica da primeira publicação. Então, inclusive, quando uma obra foi publicada, mas depois foi revista, não sei o que, ele coloca uma barrinha e coloca o ano, né? Como nesse exemplo aqui. É uma obra que foi escrita, publicada primeiramente em 1908, que foi revista e republicada com um texto diferente em 1914. Ele já faz esse apanhado. Aqui tem 177 textos. A minha proposta com a Liliane é da gente se reunir mensalmente para discutir isso daqui, percorrer esse percurso, né? Então, só aqui nas obras completas são 14,75 anos. Assim, não é possível ter pressa para fazer, para empreender um Quando a Neila projeto me como esse. convidou, eu E já tinha um você desejo quer de acrescentar com alguma ler de uma coisa? forma mais sistemática os textos do Jung, né? Porque eu li textos dele, tipo, li alguns volumes, eu li alguns livros, inclusive os que não estão nas obras reunidas, né? Mas eu queria ler de forma mais sistemática, né? Então, assim, quando a Adélia me convidou, eu já tinha dito para mim mesma, os próximos anos da minha vida, dediquei 10 à psicologia, eu queria me dedicar à obra do Jung, né? E aí foi assim, meio que um achado, né? Porque eu não ia fazer esse percurso sozinha, né? Então, para mim, assim, eu já vinha com esse meu desejo, né? E quando a gente assume isso de ter esse estudo, né, eu vou ler um texto por mês, mas tem um desdobramento de ler, de tentar compreender, de buscar no dicionário. Então, assim, isso leva um tempo também, né, para a gente, né? Então, assim, foi um convite que
que veio a calhar, né? Que veio somar. Bem, Vamos. quem está entrando agora, seja bem-vindo. A gente tem aqui um projeto de ler o Jung desde o comecinho. E vamos para o texto? Também. Ao longo dos meus estudos, eu vou falar da maneira como eu estudo, e a Lili fica, assim, convidada a falar da maneira que ela estuda também, claro, né? A gente quer partilhar as leituras e também o modo de estudar, assim, porque estudar Jung não é uma tarefa fácil. Estudar Jung é difícil mesmo, assim, é uma teoria, é uma obra vasta, é uma obra que trata de muitos assuntos, assim, Jung era extremamente erudito, né? Ele conhecia de muitas coisas, ele conhecia bem sobre muitas coisas, e ele trata dessas coisas, desses assuntos, né? Então, assim, estudar Jung não é fácil, requer uma organização prática e uma organização interna também, porque um detalhe, também não é só sentar e estudar. Se você está estudando psicologia, não basta você conhecer o que está escrito, você ter conhecimento das coisas. Se você está estudando psicologia, especialmente uma psicodinâmica que considera o inconsciente, que considera um sistema semi-aberto, um sistema psíquico semi-aberto, você precisa viver aquilo que está ali de verdade, né? Você precisa que esse conhecimento se transforme em você. Você precisa ser transformado, ser tocado por esse conhecimento. Então, uma coisa que para mim é muito útil, quando eu vou abordar um texto junguiano, é primeiro ver o contexto dele, né? Assim, quando eu pego um texto do Jung, eu faço uma primeira leitura livre, em que eu anoto alguma coisa, alguma associação que me venha, seja com outro escrito, seja uma associação pessoal mesmo, eu anoto, porque em outro momento isso pode desaparecer. Aí na minha segunda leitura, eu começo pelo contexto, né? Qual é o contexto dessa obra? O primeiro texto do Jung, nas obras completas, nas obras coletadas, ele foi publicado em 1902. É o sobre a psicologia e patologia dos fenômenos chamados ocultos. Ele é o que? A dissertação de Jung, do curso de psiquiatria, né, da especialização dele em psiquiatria. Na família do Jung e no local em que ele cresceu, os fenômenos ocultos, eles aconteciam, né? Assim, é uma coisa comum. Ah, eu vi um vulto. Ah, aconteceu aqui um evento paranormal. Assim, antes dessa publicação mesmo, eu não sei se vocês estão cientes de uma época que ele estava num período muito difícil, enfim, e simplesmente uma faca de metal bem antigo, um metal muito, muito duro, muito rígido, simplesmente apareceu partido. Assim, esse tipo de evento correspondências do mundo físico com o mundo emocional, sentimental, de quem importava ali naquele ambiente, isso era evento comum, né? E sempre isso captou muito a atenção do Jung. A própria mãe dele tinha alguma paranormalidade, né? E aí, quando ele entrou na medicina e ele escolheu a psiquiatria como campo de atuação, ele já, desde o início, ele queria estudar a paranormalidade, né?
Então, assim, quando ele entrou na faculdade, ele já estava acompanhando as tais sessões mediúnicas que ele descreve aqui nesse texto. E, na verdade, elas tinham acontecido há um tempo, elas tinham parado, e ele foi lá na médium, que era conhecida dele, né? Ei, volta, vamos voltar com as sessões? Ele que provocou esse retorno, né? E aí, um detalhe, né? Também, que fala também desse contexto, do quão era próximo dele. Essa médium que ele estuda nesse primeiro texto era prima dele, né? Ele não fala aqui no texto, na publicação, na dissertação, em nenhum momento ele fala, é minha prima. Mas ele fala. Uma das visões que ela tinha, né, um dos espíritos que apareciam lá na mesa mediúnica, era um avô dela. Outra figura que aparecia, que o Jung fala, era o avô dele. E ele no começo, no texto ele vai se referindo. O avô dela falou isso, o meu avô falou aquilo. Inclusive ele fala que eles não se bicavam, né? O avô dela e o avô dele não se bicavam. Muito bem. Aí lá mais para o final do texto, ele fala nos dois avós dela. Então ele está dizendo, minha prima, né? Minha familiar. Muito bem. Aí, assim, acho que do contexto, por enquanto eu estou satisfeita. Eu achei interessante essa do Jung não colocar, né, que é a prima, mas ele vai aos poucos se revelando ao longo do texto. Ele acaba entregando isso. Você quer falar alguma coisa? Hoje não passaria, né, num comitê de ética, né, assim, se a gente fosse analisar, né, eu fiquei fazendo essa comparação. Lá ele também tem escrito sobre uma filha dele, né? Só que aí lá ele é mais discreto. Lá ele realmente não dá pista, não. Só sabe quem sabe. Pronto. Eu vou fazer só uma leitura geral, como é que o texto está organizado, né? Sobre a psicologia e a patologia dos fenômenos chamados ocultos, né? Como é que ele está organizado ele está nesse livrinho, né? Que é Estudos Psiquiátricos, volume 1. E aí é o primeiro texto, né? Uhum. Então, assim, eu vou só... Qual o principal argumento, né? Como é que o Jung começa o texto, né? Na primeira frase, né, do texto, ele usa no vasto campo da inferioridade psicopática, né? Então, assim, tem alguns termos que eles são estranhos para a gente da psicologia hoje. Eles são... Eu, pelo menos, fiquei com esse estranhamento, né? Assim, o que é uma inferioridade psicopática, né? Então, o Pierre, eu fui lá no Pierre, né? O Pierre diz que para a psicologia analítica, essa inferioridade psicopática, porque o Jung vai se referir nesse termo ao longo do texto todo, né? Ele vai voltar nisso várias vezes. Ele vai dizer que é aquele fenômeno que está entre o campo da consciência inconsciente, né? Aí o Jung começa, né? Ele vai falar, né? Dentro dessa inferioridade psicopática, né? Dentro desse primeiro parágrafo, né? Ainda. Ele vai falar daquilo que está sendo mais estudado, das pesquisas que estão sendo apontadas, estão sendo publicadas, né? Epilepsia, histeria, neurastenia, né? Mas ele também vai dizer, né, que também não existe um acordo, então, assim, não existe um consenso naquela época sobre, né, os estados raros da consciência. Então, o Jung vai se preocupar com essa consciência que é dupla, essa consciência que tem uma alteração, né? É patológico, não é patológico, né? E aí ele para mim, assim, esse é o principal, assim, essa chave, porque ele vai discutir isso com outros textos e ele já anuncia, né, que não é satisfatório para ele aquilo que ele encontra na literatura. E lá no final do texto ele volta novamente a isso, né? Assim, ele diz, olha,
a literatura ainda não traz coisas que são satisfatórias, né? A pesquisa precisa continuar, né? Então, assim, para mim, isso eu chamaria assim, essa grande pergunta, né? Esse grande questionamento que o Jung vai colocar no início do texto. Então, assim, o texto começa, né? Ele faz uma introdução, né, a esse tema, e isso assim. E depois ele vai falar de um caso de sonambulismo com carga hereditária, que é o que ele vai fazer, né? A descrição dos relatos das sessões, de várias sessões ele vai relatar. Ele vai dizer que ele esteve presente, que ele fez anotações. Ele vai dizer o que aconteceu em cada sessão. Então ele vai se debruçar sobre isso. Ele vai falar do desenvolvimento das personalidades sonâmbulas. Então, assim, ele usa mesmo esses termos, né? Ele vai falar dos romances, então, assim, o que estava falando, o que estava dizendo, era fofoca, não era fofoca, né? Ele vai falar da ciência mística, né? Eu vou só fazer uma apresentação do texto, depois a gente traz as ideias do que vai sendo apresentado, né? O desfecho, né? Como é que esse caso terminou, como é que parou as observações dele, o estado de vigília, e aqui o Jung já vai começar a trazer uma relação dos conceitos para ele, fazendo uma analogia com o que está sendo publicado e fazendo analogia com o caso que ele observou, né? Então, ele vai falar do semissonambulismo, ele vai falar dos automatismos, a mudança de caráter, a atitude perante o ataque histérico e as relações, né, com as personalidades inconscientes, porque essas personalidades, né, dos avós que se apresentam, e um vai dizer, tá, mas quem são essas personalidades? Quais são as principais personalidades que se apresentam? Quais que têm mais autonomia, né? Se uma ou outra, o transcurso, né? O aumento do rendimento inconsciente, os termos são distantes, né? Assim, para quem já vai ler o Jung depois, e uma conclusão, né? Então, assim, para mim, assim, uma apresentação do caso seria esse, né? E lá no parágrafo 5, né, só para concluir essa apresentação do texto, né, o Jung ele fala separar a inferioridade, né, patológica do normal é apenas mais ou menos. E isso é interessante porque ele vai voltar nessa frase, mais ou menos, ao longo do texto, ele vai voltar a isso outras vezes, né? E também, assim, um outro ponto que é importante, que ele volta a isso várias vezes, é que ele já aponta bem no início, no parágrafo 5, ele faz uma analogia com um texto do Binet, e ele diz assim, o Binet fala de que existe o sonambulismo, mas também existe uma individualidade. Então, o Jung vai atrás das singularidades do caso, das peculiaridades do caso. Tudo bem que fulano é assim, o outro é assim, mas aqui tem esse traço. Aqui tem essa característica que se diferencia. Então, ele volta isso algumas vezes, e isso é importante, né, porque não é uma generalidade, mas é algo que é peculiar, que apresenta ali naquele caso. Então, assim, desde o início, ele já traz alguns elementos que são importantes, né, assim, para o que vai ser discutido depois. Eu não sei se a Neila quer complementar mais alguma coisa, mas pode ficar à vontade, viu, Neila? Tá bom, não, estou acompanhando. Eu achei interessante também quando eu estava vendo a questão do contexto, né? Também complementando, Jung, desde que entrou na faculdade de medicina, ele sempre foi muito questionador em relação ao padrão científico, né? A ciência padrão da época, né? Que, na verdade, é o espírito científico de hoje mesmo, assim, do materialismo, do racionalismo, né? Então, ele sempre questionou isso. Na verdade, e assim, esse texto sobre a psicologia e patologia dos fenômenos chamados ocultos é o primeiro na obra coletada, mas ele não é o primeiro texto que Jung escreveu, né? Na faculdade, enquanto adulto, né?
O primeiro texto dele, é de 1890, e aí bolinha, né? Já falava sobre isso, sobre uma zona obscura entre as ciências exatas e a ciência mística, alguma coisa, era um título nesse sentido. Então, nesse primeiro escrito, ele já fala sobre isso, né? Isso é uma obra que vai sair ainda publicada para todo mundo, né? Mas desde o começo ele já fala disso. E nesse texto aqui, eu acho muito interessante, ainda não é uma psicologia junguiana que a gente está estudando aqui, né? O que a gente está estudando aqui é a formação do Jung pesquisador e do Jung psicólogo, né? Então, o que eu gosto de perceber nesse texto? A maneira como ele estuda, né? Porque a maneira como ele organiza, apresenta essa ideia, é a maneira como ele estuda, né? É o que ele separa do fenômeno. O que ele observa, o que ele destaca. Ele está demonstrando aqui o pensamento dele nessa época, né? O pensamento, como é que o pensamento do primeiríssimo Jung, né? Nesses textos sobre hipnose, fenômenos ocultos, como é que esse primeiríssimo Jung pensava. Ele aqui está demonstrado para a gente, né? Então ele olha esse contexto. É muito comum ele começar os textos dele, mesmo os textos mais maduros, com essa estrutura. Primeiro ele olha o que é que tem, né? É muito comum também que ele assuma que as pessoas já saibam do que ele está falando. Vânia, bom dia. Se alguém mais deu bom dia, a gente não viu, desculpa, tá? Então, muito bem. No vasto campo da inferioridade psicopática, ele entende que você já sabe do que ele está falando, né? E, enfim, eu gosto de observar nesse texto isso, assim, como é que ele estuda, no que ele presta atenção, o que ele sublinha. Eu gosto Assim, disso. né? Eu já fico mais assim com vontade de ir pro texto, assim, já ir adiantando, correndo, né? Isso é. É, disso que você está trazendo, né, de como ele vai apresentando o texto, quando ele vai falar da, da ele usa o Vamos. SW, né? Quando ele vai falar da SW, ele faz todo um arranjo, assim, ele não fala de qualquer jeito, né? Então ele apresenta o caso, né? Ele diz qual é a idade, como é, como não é, né? Ele vai falar do contexto pessoal, familiar, ambiente, né? Eu já estou indo lá na frente, né? Eu não peguei toda a primeira parte do texto. Então, assim, ele não apresenta isso de qualquer forma, né? O que a gente vai fazer isso é muito comum na psicologia hoje, mas o Jung, em 1902, ele fez isso, né? Assim, já tem toda uma sistemática na forma de apresentação, né? Ele não faz isso de qualquer forma, né? Então, Uhum. assim, ele tem todo um cuidado também, né? Uhum. Isso. E é, ele começa o texto falando do que ele chama de inferioridade psicopática. Eu vou chamar de psicopatologia. Né? Aí diz que nessa época a ciência separava no estudo da psicopatologia três, quatro, três é, quadros que eram muito bem definidos por ela, pela ciência psicopatológica, que era a epilepsia, a histeria e a neurastenia. E tinha um quarto quadro que era o resto. Né? Então, o que não estava dentro de epilepsia, o que não estava dentro de histeria e o que não era neurastenia era o resto. Estados raros, como é que ele usa? Estados raros da consciência. Que ele dá exemplo: narcolepsia, letargia, automatismo ambulatório, amnésia periódica, dupla consciência, sonambulismo, fantasias patológicas, mentira patológica.
com o detalhe que o sonambulismo tinha um sonambulismo que estava classificado dentro da epilepsia, como sintoma da epilepsia, e um sonambulismo que não trazia junto os outros sintomas da epilepsia, que era o sonambulismo apenas, né? Aí depois que ele faz essa separação, ele fala de um caso que entrou lá no hospital que ele atendia, né? Aí, com esse caso, ele começa a descrição de outros casos. Então, tem esse caso dele, que ele teve contato em primeira mão, essa pessoa que era uma contadora e que começou a ter visões de mortos depois que ela passou uma noite, foi visitar um cemitério com uma amiga, enfim, depois de um episódio de exaustão. E depois ele fala de outros casos na literatura científica, de colegas médicos. Ele fala também de alguns casos na literatura, né, como a que ele cita aqui, Madame de Prévost. Tem 1 ou 2 casos aqui da literatura popular. E, assim, para a gente, essa literatura não é nada popular, né? Assim, a gente só sabe que ela existe porque o Jung está falando, mas eu não lembro onde eu li, né? Mas eu li que esses romances que ele traz aqui como exemplo, quando ele vai lá na frente, nas obras mais na frente, falar sobre ânima, que ele recomenda o Xi, né? Leiam o livro Xi, né? Para vocês entenderem o que eu estou falando da ânima. Esses romances que ele indica, eles eram populares nessa época. Era meio que todo mundo sabia, sabe? É uma coisa meio que... Vai lá no Alienista, do Machado de Assis, era tipo uma coisa nesse nível. E dentro desses autores... Ele está se apoiando. Como é que está a psiquiatria, a psicopatologia, a psiquiatria aqui? Como é que está aqui tem um caso que atendi, aqui tem um caso de colega. Não, só complementando, né? Dentro desses colegas que o Jung tá citando, ele não cita assim autores, né? São autores que hoje, até hoje, nós conhecemos, né? Ele vai citar Ilya James, né? Ele vai citar autores muito, muito conhecidos da psicologia, né? Então, o Jung estava com acesso a isso, né? Então, assim, ele estava muito ligado ao que estava sendo publicado ali na época. Então, assim, não é qualquer autor, ele tá realmente dentro de um processo eu não vou falar a palavra descobrimento, né? Mas, assim, de uma leitura, uma percepção da psicologia que vai acontecer mudanças depois, né? Então, o Jung tem essa expertise, assim, na época, né? Porque, inclusive, a própria leitura da psicose, ele vai trazer uma contribuição muito importante para a história. Então, assim, o Jung estava muito atento, né, a isso. Uhum. E quando ele entra no caso mesmo, aí ele faz uma coisa que ele vai fazer no restante da carreira dele. Eu percebo, né? No meu ponto de vista. Ele dá ouvidos para o fenômeno. Ele realmente presta atenção na fantasia, no que está sendo manifestado aqui, ali, por aquela pessoa, né? Ele realmente prestou atenção naquilo ali, naquela confusão de conteúdos, né? Que vem tanto desde o caso que ele descreve, que apareceu lá no hospital, que ele atendeu, enfim, ao caso aqui da médium, ele prestou atenção no que foi dito nas sessões, sabe? Ele montou, ele faz até um desenho do esquema místico que ela traça, né? E tenta
atender, ele divide em grupos, ele deu muito ouvido ao que estava acontecendo, de verdade. Né? Ele não ficou assim, eu vou tirar um resumo disso aqui, o fundamental disso aqui é tal. Até fez, mas assim, não foi um simples fundamental, não foram palavras-chave do que ela falou, não foi assim. E ela começou a falar de mística. Não, qual mística? Qual sistema? Né? Assim, como foi isso que ela elaborou? Ele traz isso, e é uma coisa que depois, quando ele passa a trabalhar com sonhos e funda a psicologia junguiana como a gente conhece, é uma coisa que depois ele vem falar pra gente, olha, perceba o sonho, cada elemento do sonho, e compara com outro sonho, e percebe uma narrativa contada por uma série de sonhos. Se você acompanhar os sonhos atentamente, do seu paciente, ou seu mesmo, né? Você vai perceber a formação de uma série de sonhos, né? Como estrelas no céu, que está aqui cada um num canto, mas se você observar de verdade, noite após noite, você vai perceber que alguns grupos, que algumas estrelas se movimentam sempre na mesma posição em relação a outras. E que aí você pode distinguir um grupo. Esse grupo a gente vai chamar de constelação. Ele não inventou a constelação estelar, né? Mas ele observa que chama também de constelação de complexos as situações típicas, né? O que tem, o que aparece nessa série de sonhos. Sonhos que são contados, assim, que o paciente traz um após outro, depois a gente olhando em perspectiva, a gente identifica uma série. Tá aqui uma série. Esse com esse, forma uma série, forma uma constelação. Eles contam uma história determinada. Eles se movem em grupo. Né? Esses temas desses sonhos se movem em grupo. Isso aqui já estava nele. Essa observação fina. Lá no parágrafo 31, ainda desse primeiro caso, o Jung tem uma frase que para mim, assim, né, uma leitura minha, ele não usa o termo, tá, complexo, mas quando ele fala assim, um conteúdo definido de ideias pode, inclusive, repetir-se estereotipamente nas crises individuais. Me parece que o Jung já vai anunciando aqui, né, nesse primeiro caso, ele já vai anunciando algumas ideias dele, assim, do que ele vai discutir ao longo do próximo, sabe? Ele não diz, assim, isso aqui é um complexo, mas ele já vai, assim, olha, pois é, ele vai discutindo, né, todas as ideias que aparecem, inclusive no parágrafo 28, ele vai fazer aquela analogia com Goethe, né, da flor, e em seguida ele vai falar, né, dos estados típicos, né, que tem no sonambulismo. E aí depois ele, lá no 31, ele já vai dizer, mas existe esse conteúdo, né, definido dessas ideias, parece ter elas estão presentes nessas crises individuais. O que são, né? Sabe? Eu tive essa impressão, assim, né? Uhum. Isso, e inclusive uma coisa que, quando ele traz o caso que ele atendeu, quando ele traz o caso dos outros colegas Sim. cientistas, um dos motivos que ele traz é para ter material de comparação e ele mostra no que esse caso é diferente, né? Assim, nos outros casos, quando você tinha uma dupla personalidade, alguma dissociação, tinha uma quebra de memória, né? Memória é uma das funções da consciência, né? Faz parte da estrutura da consciência. Então, assim, quando você tinha uma quebra de consciências, né? Personagens diferentes, uma personagem para outra, tinha uma quebra de consciência e tinha uma quebra de memória. E no caso da médium que ele estudou, a personalidade que surgia, a Ivênis, por exemplo, né, ela sabia de tudo que acontecia na vida da médium. Né? Então ele já levantou uma
E ele nos já usa uns suspeitos. termos, assim, né? Assim, no parágrafo 35, ele diz, né? A gênese da mentalidade peculiar dessas pessoas está, em grande parte, oculta na escuridão absoluta, né? Então, assim, ele tem alguma coisa que a gente não consegue, a gente não tem acesso, não tem material ainda para dizer o que é. Então, assim, ele já começa a falar disso, assim, né? Dessa forma. Mas tem uma coisa também que é curiosa, que apresenta, né, nele, assim, ao longo do texto, que o Jung fala em desenvolvimento psicológico, né? Já nesse primeiro caso, né? No próprio último parágrafo, né? No 35, ele fala, né? Penetrar mais de perto no desenvolvimento psicológico de suas peculiaridades. Então, assim, que desenvolvimento é esse que vai estar aí, né? E ele fecha o caso também trazendo isso, né? Existem uns estados que são crepusculares, né? E existem problemas históricos, existe a psicologia normal. E aí, sabe, ele deixa algumas questões ainda e ele vai dizer por onde é que ele vai seguindo, quando ele vai fazendo as analogias daquilo, né? Que você também estava comentando, né? O que combina com o caso, mas isso aqui é diferente. Aqui não tem uma amnésia, aqui tem uma consciência que está ativa, né? Ele usa até às vezes o termo de dominar-se, né? Parece que tem algumas personalidades que se apresentam, que tem ali por um momento um domínio, mas aí parece que tem uma outra personalidade que também tem, né? Mas aí tem um momento que ele usa o termo dominar-se, né? Então, assim, mesmo no né, sonambulismo, Jung usa o eu, né? Então tem um eu que está preservado ali, né? Da questão da consciência, né? É, sobre o desenvolvimento da personalidade, do desenvolvimento da personalidade, eu achei interessante que no 38, quando ele já começa a apresentar o caso, ele vai falar do ambiente. Aí, no ambiente, ele vai falando sobre, né, como é que é a família e tudo. Aí ele fala que ela não tinha acesso a livros, né, de conteúdo místico, mas ela tinha uma educação em massa. O tratamento inconsequente, vulgar e às vezes brutal da mãe. Ele se refere ao pai como ausente e que já havia morrido, né, quando começa o fenômeno. Então, assim, o Jung, ele está descrevendo aspectos que podem influenciar, né, a personalidade, né, e ele vai dizer assim, olha, o ambiente tão diverso, né, ele fala assim, não é de se estranhar, né, que ela se sentisse deprimida e infeliz. Então, assim, ele vai apresentando o contexto do caso, onde é que ele está, né, onde é que ela está, de onde ela está partindo e o que é que levou ela a buscar, né, essas mesas, né, que aí seria já o parágrafo 39, que ela tem essa curiosidade, o Jung diz que quase que a título de brincadeira, de começar a participar dessas mesas, né? Sim. E aí ele observa também que ela é uma adolescente. Ela tem 15 anos. E ele inclui, ele traz para essa análise o que ele conhece sobre a adolescência, né? E o que ele observa sobre a adolescência? Que a adolescência é esse período de transição, né? Assim, de estar abandonando uma personalidade criança e desenvolvendo uma personalidade adulta em muito pouco tempo. Então, assim, é um período dramático. Uma coisa que aparece muito nas visões, no conteúdo das sessões mediúnicas, são os romances das pessoas, né? Assim, as figuras que aparecem para médium, elas trazem fofocas, elas falam de fulana, que é a vizinha da médium, dizem que ela tem um caso com um cicrano, né? E é uma vizinha que o Jung fala, ela nunca gostou dessa vizinha. Aí o tal do avô na mesa mediúnica fala que a vizinha está tendo um caso com Beltrano, né? Então, depois de observar
isso que não está encaixando com os outros casos, né? Assim, por exemplo, ele escreve: as personalidades subconscientes dispõem dos conhecimentos que a paciente possuía no estado de vigília. Então, as personalidades subconscientes, diferente de outros casos que ele teve conhecimento, as personalidades subconscientes, como ele está colocando, essas personagens que aparecem durante esse sonambulismo, não trazem uma novidade de informação, não trazem uma coisa que seria impossível para a fulaninha saber, né? Ele fala, ele acrescenta, né, que quando ela traz alguma coisa como data de nascimento dessa personalidade subconsciente que ela está trazendo, como o avô dela, quando ela traz, por exemplo, essa data de nascimento, aí ele, poxa, é muito fácil que em algum momento ela tenha ouvido essa data de nascimento. É muito mais fácil eu cogitar que ela tenha ouvido em algum momento e que essa data tenha ficado guardada como uma criptomnésia, né? uma memória da qual você não tem, não sabe que sabe, né? Mas é uma coisa que você já teve um contato e fica guardado, né? E aparece sem você, aparentemente, do nada, mas é de lá, de onde estava guardado, né? Então, é muito mais fácil eu supor que ela já tenha ouvido essa data em algum momento do que eu supor que é um espírito que está ali se materializando de verdade e dizendo para ela: eu nasci no dia tal, do ano tal. Né? E aí, tem uma personagem, uma personalidade Isso. que se destaca nas sessões mediúnicas, que ela chama de Ivênis. Sempre que alguém pergunta, ele chama atenção, né? Sempre que alguém pergunta, tem uma outra personalidade aqui atuando, né, no centro. Alguém pergunta alguma coisa para essa personalidade. Se essa personalidade não sabe, ela responde: perguntem a Ivênis. Né? E aí, Jung diz que isso é um dualismo difícil de explicar. Ele até pergunta assim: por que o avô, quando fala pela boca da paciente, não sabe nada dessas coisas e assim mesmo instrui Ivênis sobre isso nos êxtases? Né? Então, quando a paciente está manifestando o avô diretamente, o avô não sabe responder tal pergunta. Mas quando a paciente, a médium, quando a médium está manifestando Ivênis diz que o avô está lá e está dizendo para ela a resposta daquela pergunta. Então, como é isso? É o avô que detém aquele conhecimento ou não é? Se fosse um espírito se materializando, ele saberia e pronto. Mas ele só sabe quando ele está falando com a Ivênis. Ele não sabe quando é a SW que está manifestando ele diretamente. Então, Jung desconfia Não, dessas eu coisas, acho né? ótimo, mas só para dizer A assim que gente pode só ir um para mais comentário adiante, nessa questão da se quiser realidade colocar mais alguma psíquica, coisa né? Quando Jung nesse terreno. coloca, ele disse que ela ficava chateada, né, quando ele questionava, assim, às vezes, né? Ele disse assim, ela tinha muita certeza do que estava acontecendo a ela, né? E aí ele vai falando, né? A saúde ou sobre a realidade do seu mundo de sonhos. Ele se refere a essas fantasias com esse termo, mundo de sonhos, né? E ele diz um termo também que eu acho interessante, que talvez a gente diria sentido da vida, mas ele diz assim: isso contribuiu para ela como se fosse sua tarefa vital, né? Assim, tinha todo um sentido aquilo que estava acontecendo. Então, assim, o Jung dá um crédito de valor, mas ele está dizendo onde é que ele está encontrando, né? Na própria fala dela, né? Daquilo que ela estava trazendo, né? E um outro ponto também que eu também acho interessante, que é o Jung, já no primeiro, né? Essa é a primeira publicação dele aqui, no volume 1,
ele traz o aspecto da religiosidade, né? Da médium, né? Então, assim, e ele não faz nenhuma analogia com nenhum outro autor, né? Ele diz, todo o seu ser traduzia profunda religiosidade. Então, para Jung, o fenômeno religioso, dessa função da psique, ela é importante, né? Então, assim, ele já vinha buscando isso, ele já trazia algo, né? Então, assim, quando eu estava aqui lendo que o Jung, e ele vai dizer outras vezes, né, também, olha, o conteúdo tinha alguma coisa de religioso. Lá na frente também aparecia. Então, ele vai se reportar isso outras vezes também. É isso mesmo, do mesmo jeitinho que o Jung É bem colocou. legal que Tarefa vital, né? essa afirmação dele, né, de que era uma tarefa vital. Foi essa a expressão que você usou? Sim, sim. Não, pode ficar à vontade. Pronto. Aí vamos olhar. É uma adolescente. Eu já estou querendo, né? Chegando na conclusão. Você pode me interromper. Aí, muito bem. E é um adolescente. E qual é a tarefa vital da adolescência? Né? Vivenciar um dualismo. Né? A tarefa vital da adolescência é elaborar um dualismo e se separar da figura dos pais. Romper com a unidade com eles e separar-se. Masculino, feminino, vem as relações, vem os interesses amorosos, né? Os romances que são conteúdo importante aqui nas manifestações das personalidades subconscientes. Então Jung começa a desconfiar que aquilo ali, e um dos elementos que faz ele desconfiar também é que lá chega um momento que ele percebe que ela está forçando a barra, né? Então, ele não fala assim, foi tudo uma fraude. Não. Teve um momento que ela começou a agir de uma maneira que dava para perceber que ali não estava mais acontecendo da mesma maneira espontânea, autêntica, como estava acontecendo antes. Né? Fala. E acabou. Né? Então, por que ela continua? Muito bem. Então tá, é uma adolescente que está realizando, elaborando, né? Então é uma adolescente que está realizando, se embatendo, né? Está no embate com a dualidade. Ela vai haver uma separação aí, né? Para que propicie o aparecimento elaborado, enfim, do interesse erótico, né? E a construção de uma sexualidade adulta. Aí ele elabora, aí ele pensa, não, como é que eu posso ver aqui vida normal? Porque ele não falou que a diferença entre patológico e normal, e muitas vezes é um caso de quantidade. Então deixa eu olhar aqui para a vida normal, diante desse conteúdo que eu tenho aqui. Aí ele vê o quê? Uma moça que teve uma mãe cruel, tem, né, uma mãe cruel, grosseira, que tem uma educação também grosseira, pouco refinada, e que está manifestando sonambulicamente uma personalidade, que é a Ivenes, que Diferente. é refinada, que é elegante, que se expressa de uma maneira fina, muito diferente da maneira como a moça, a adolescente, se expressa no dia a dia. Né? E o Jung observa que depois que passaram esses acontecimentos, ela ficou um pouco mudada. Ela ficou um pouco mais centrada. Né? O que ela
observa. E Vênus era essa potencialidade que ela tinha de aceder a uma personalidade mais refinada, mais lapidada, que no ambiente dela, na educação dela, não tinha muito espaço para florescer. E na biografia do Jung, consta que a menina tinha uma queda por ele, né? Uhum. E não foi ele que pediu para ela retomar as sessões mediúnicas, depois que ela tinha parado, inclusive, que ele inclusive, levou gente da faculdade, quando Como se ela não aceitou, bastasse. vamos retomar, aí ele levou colegas da faculdade lá para assistir as sessões com eles. Vamos lá ver um negócio legal? E ficou morrendo de vergonha, ficou com a cara no chão, porque ela começou a fingir. É. Então ela tinha ali um interesse por ele também, né? Tinha essa aí Vênus, assim, acabava sendo uma figura sedutora, uma figura que podia interessar um homem como aquele que ela estava afim, né? Que era o Jung de 25 anos nessa época aqui, né? 22, 25 anos. 22. Nessa época ele tinha 22. E ela tinha 15. Assim, né, para concluir, eu acho que é interessante os conceitos do Jung, né? Alguns estão aqui de uma forma mais não tão elaborada, como ele vai desenvolver depois, mas eles estão, por exemplo, o conceito de sombra, aparece até a sombra em um parágrafo, e em outros momentos vai aparecer de uma outra forma, quando ele vai falar da personalidade, que era uma personalidade mais madura, parecia que ele estava conversando com uma senhora, que tinha muita inteligência, que era muito sábio, e ela também descrevia aí, assim, né? E aí parece que o Jung, ao falar dessa outra personalidade, tem um momento que ele se refere ao termo sombra, né? O termo complexo também aparece, né? O termo inconsciente, né? Ele termina justamente falando da questão do inconsciente, né? Espero que meu trabalho ajude a ciência a encontrar caminhos que a levem a compreender e assimilar sempre mais a psicologia do inconsciente. Então, que é como esses conteúdos se apresentam na consciência, e como a consciência pode ter uma autonomia diante desses conteúdos, ou ela cede a esses conteúdos, né? Então, quando ele vai descrever essas personalidades, né, que aparecem, né, para médium, ele vai descrevê-las como complexos, né? Então, são complexos que se apresentam e, por um momento, tomam, ele usa o termo tomam a memória, né? Mas que existe ali uma consciência ainda que está, mesmo que de forma crepuscular, né? Aí ele vai usar o termo também do Janet, que parece que tem um abaixamento do nível mental, né? Assim, parece que tem uma consciência que fica não tão ativa, né? Tão presente assim, né? Uhum. É isso mesmo. Aí no dicionário do Pierre, aqui no verbete complexo, ele fala, a primeira coisa que ele diz, já empregado por Breuer e por Freud nos estudos sobre a histeria, e remontando na linguagem científica a Marx e ainda antes a Herbart, o termo aparece em Jung na expressão complexo de tonalidade afetiva, quer dizer, ou seja, ele também não inventou o termo complexo, né? Ele não inventou o termo consciente, ele não inventou esses termos, mas também aqui no verbete complexo do Pierre, por reconhecimento do próprio Freud, a acepção propriamente psicodinâmica de complexo é devida a Jung, né? Então, aqui
aqui, nesse texto, a gente não tem ainda essa acepção psicodinâmica, propriamente psicodinâmica, do termo complexo. Mas o Jung, desde aqui, ele já está estudando isso, né? No parágrafo 130, quando ele está justamente falando sobre essas coisas que fizeram ele desconfiar, né? Assim, porque geralmente a divisão é mais acentuada e tal. Ele fala: defrontamos-nos aqui com o característico de todas as divisões histéricas da consciência. São distúrbios que fazem parte apenas da superfície, e nenhum deles vai tão fundo a ponto de atacar a base bem articulada do complexo do eu. Então, aqui nesse textinho de 1902 já tem aqui, complexo do eu. O Jung está estudando. O que é que ele está estudando aqui, nesse texto? Ele está estudando a relação da adolescência normal com os conteúdos manifestados em sessões mediúnicas por uma adolescente. É isso que ele está estudando. Né? Ele está estudando essas invasões, esses embates com o complexo do eu. Nesse parágrafo, ele completa assim: nem esta divisão amnésica relativamente branda, nem a amnésia grave do estado crepuscular epilético, relativamente branda, ele está comparando a histeria com a epilepsia. Epilepsia conforme ela era descrita na psicopatologia do início do século passado, atrasado, 1900. Que antigamente era considerada um dano irreparável, são suficientes para cortar os fios que ligam o complexo do eu do estado crepuscular àquele do estado normal. Então, tem um complexo do eu no estado crepuscular e um complexo do eu no estado normal. Tem um eu crepuscular e um eu normal, típico, comum, do dia a dia comum. Num caso, foi possível articular o conteúdo do estado crepuscular com o complexo do eu acordado. Eu achei muito bacana ver, assim, pegar nesse texto e ver que desde aqui começou o estudo, começou a formação de uma teoria dos complexos. Eu achei muito, muito bacana perceber isso. Assim. E, inclusive, eu me deparei nas minhas pesquisas, né, em preparação para esse nosso encontro aqui, eu me deparei com eu acho que é uma tese de doutorado na USP, que fala do complexo como conceito fundante. Se você colocar na obra do Jung, né? Se você colocar no Google complexo, conceito fundante, vai aparecer essa tese, que é muito bacana. Quando eu li esse texto, uma das coisas que eu pensei, e até coloquei no post que eu falo sobre esse texto, lá no perfil, eu até finalizo dizendo assim, sim, desde esse primeiro texto, Jung já fala sobre complexo. Fica a dica para quem estiver buscando tema para mestrado, conclusão de curso, doutorado. Eu dei a dica, né? Crente que era uma dica, mas tem uma moça que já fez isso. Ela já fez a tese de doutorado dela sobre o conceito de complexo. Ela mapeou esse conceito, né? Desde esse primeiro nascimento, desde antes do Jung. Ela mapeou onde é que apareceu. Onde é que apareceu no Jung, passando por esse texto aqui, como é que ele tomou os contornos que ele tem no final das contas. Essa pesquisa já está feita, então fica a dica, a pesquisa já está feita. Né? Mas nada impede você pegar o trabalho dela e tomar para uma outra pesquisa que você queira fazer a partir dela. Lá mesmo ela tem alguns aspectos que ela diz, isso aqui eu não vou falar, não cabe aqui, não faz parte do meu recorte. E aí a pesquisa científica é assim, é de recorte, né? Cada pesquisador define, esse aqui é o meu recorte, fiquem à vontade, estejam convidados. Então, assim, eu quero agradecer a Neila, né? Assim, foi um texto muito bacana, assim, de ler. Eu acho que eu não consegui me dedicar tanto quanto eu gostaria. Eu acho que eu não fui, assim, não tão profundo, né, no texto.
Mas para mim foi um exercício importante de começar, sabe? Assim, para mim é um exercício, mesmo com tudo que eu estou vivendo, eu vou tentar. Eu não, né, eu vou aceitar o desafio de fazer, né? Eu quero agradecer a todos que ficaram aqui, a Maria Brans, bom dia, oi Andresa, né? Eu acho que a Vânia também, a todos que estão, porque eu não consigo ver, gente, assim, quem passou, tá? Assim, eu peço desculpas, mas a todos que estiveram presentes, que já e a todos também que deram a sua contribuição. Obrigada, tá, gente? Obrigada mais uma vez, a Neila, pelo convite. Para mim foi um exercício importante, tá? Eu também quero agradecer a todo mundo que entrou, quem entrou e saiu também, quem vai ver o que ficar gravado, se a habilidade permitir que eu grave, né? Assim, eu queria também esclarecer. É a primeira live que eu faço na vida, então tá Isso, atrapalhado mesmo, né? Assim, eu e a Liliane, nós somos isso. librianas, nós somos mães de três, nós temos uma vida bem corrida, né? E o convite que eu fiz para ela foi: vamos fazer, assim, vamos bater papo, vamos ler e vamos pegar esse texto e dizer uma para outra: ó, isso aqui me chamou a atenção tal coisa, isso aqui eu gostei de X. A gente tem o fio condutor, assim, da leitura, é observar o nascimento dos conceitos, né? Que eu acho que é o que a gente tentou colocar aqui, né? Assim, a gente observou que tem o embrião da teoria do complexo, a gente observou o nascimento do Jung pesquisador, como é que ele pesquisa, como é que ele pensa, como é que ele pensava nessa época, enfim, né? Também uma teoria das etapas da vida humana, ele está falando aqui da visão dele da adolescência, né? E Mas assim, a gente vai ficar fazendo esses encontros mensalmente. Estejam convidados, fiquem atentos ao perfil meu, da Liliane, né? Aqui no perfil do clube, o perfil da Liliane, o meu perfil também, neila.psicóloga. A gente ainda não tem uma data certa, então eu peço que vocês fiquem atentos. A gente gostou bastante, eu nem imaginava que ia entrar alguém, porque a gente divulgou nada, a gente falou, divulgou quase que agenda nenhuma, né? Então, só agradecer mesmo e convido quem quiser, quem se sentir chamado para essa tarefa também, que pegue esse texto que ninguém nunca lê, é um texto que é deixado para lá, né? O volume 1, Estudos Psiquiátricos, ninguém olha para esse volume. Estejam convidados a enviar comentários, dúvidas no inbox, qualquer coisa, para a gente seguir com esse diálogo. E o próximo texto, no mês que vem, a gente segue aqui nos estudos psiquiátricos. A gente Caso está de lendo em estupro. ordem cronológica, não é a ordem que está no volume. O Isso, próximo isso é mesmo. Ele é um texto mais um curtinho, caso de né? estupor histérico em pessoa condenada à prisão. É isso, Lili? Que é um texto. Eu acho que é a publicação. Eu falei que essa dissertação é 1902, mas é 1900 mesmo. Pierre vai dizer. Mas, enfim, o próximo é um caso de estupor histérico em pessoa. Publicação em 1900, desse aqui que a gente discutiu hoje. Psicologia e patologia dos fenômenos chamados ocultos. E sobre o caso de estupor histérico, é de 1902. 18 Sim. páginas só, esse próximo. Dá para a gente comentar com bastante Obrigada. conforto. Fica o convite, Tchau. pessoal. Assim, quem Pode. puder vir discutir com a gente vai ser muito legal. Tchau. Obrigada. Posso encerrar? Tchau, tchau.
Como é que faz? Maria Helena, se estiver aí, me ajuda a encerrar.